Boa noite, amiguinhos. Já estou aqui com aquela música da lapada dela na cabeça, cara. Tanta música, né? Pra ficar na nossa cabeça. É por causa desse coreano aí que eu tô seguindo nas redes, que eu tô viciada nele. Que dança todas as músicas dos TikTokers brasileiros. Então, vocês vão saber em primeira mão, antes de eu publicar no texto do tarô da semana, vocês vão tomar conhecimento em primeira mão de como essa leitura se escancarou para mim. Logo que eu tirei as cartas, eu não entendi nada. Aos poucos, com algum esforço, os significados foram vindo, até que eu mudei a posição das cartas. E ao mudar a posição das cartas, nós temos uma carta de paus e uma de espadas, uma carta de paus e uma de espadas. E entre essas duas, nós temos o arcano do louco. Em vez de apresentar o oráculo no seu formato, né, o meu método de jogo semanal, no seu formato clássico, eu vou explorá-lo nesse outro formato, dentro do qual o jogo fez muito mais sentido, para depois a gente devolver as cartas ao formato de jogo tradicional, certo? O pessoal do laboratório já recebeu o significado, a leitura da semana. Teve gente que entrou para o laboratório através de promoções, teve aquela promoção de jogo, e teve também aquela brincadeira do vamos brincar de cartomancia. E eu já estou salvando os contatos das pessoas, algumas pessoas já receberam, né, o tarô dessa semana, outras eu vou ter que compartilhar manualmente, porque eu tive problemas na hora de salvar os contatos na lista de transmissão de conteúdo. Quero aproveitar também para dizer ao pessoal do laboratório, tem muita gente que está no formato mensal do laboratório e que está pagando super direitinho, assim, né, que tem um carinho com o projeto, continua acompanhando. Eu estou devendo, inclusive, atualizar o nosso perfil fechado, mas eu quero dizer que vai rolar um upgrade para o pessoal do laboratório aí, que está pagando direitinho, que está valorizando o projeto. Vou passar vocês para a lista trimestral, mesmo que vocês continuem pagando, né, um mensal, não tem problema nenhum. Vou passar vocês para a lista trimestral, ok? Por uma forma de agradecimento, uma recompensa. Então, gente, nós estamos em uma semana em que o jogo, quando eu mudo o formato do jogo, ele fica uma coisa mais papum. Fica mais fácil de entender. E a grande mensagem da semana é: nós estamos... Eita ferro, tinha que vir, né? A pessoa com rinite não tem paz. Ela vai falar algo extremamente importante e vem, né? O espirro vem. A mensagem mais importante do tarô da semana é que nós estamos entre mundos, entre caminhos. Nós estamos em uma encruzilhada. Na encruzilhada de quem está aprendendo a se retirar de um lugar onde funcionava há muito tempo e indo na direção de um novo sistema de funcionamento, um novo modo de se colocar no mundo. A mensagem básica é essa. Nesse entre mundos, né, o que está significando esse entre mundos no tarô da semana é o arcano do louco. Já tô entregando a mensagem de cara, hein? De cara. Quem chegar aqui não vai ter muita complicação para entender do que eu tô falando. A gente precisa, portanto, perceber que é uma coisa que a gente quase não percebe, a gente quase não conversa sobre isso, né?
Quem somos nós quando estamos tirando os pés de um ciclo ou de um modo de funcionamento e colocando os pés em outro? Eita caramba! Tá ventando é muito. E quem fala sobre o encontro entre mundos é sempre o mesmo cara. É o mesmo cara que tira os pés de um mundo e coloca os pés em outro mundo. Tira os pés de um caminho e coloca em outro. O nome desse cara é o louco ou o tolo. Ele é o grande caminhante do tarô. Ele é aquele que faz a jornada do tarô. Ele passa por todos os arcanos e descobre que todos os arcanos estão um pouco dentro dele. E ao chegar lá no final da jornada, ele descobre que ele é o tarô. Que o tarô conversa com toda a jornada evolutiva dele. E que ele se torna velho em relação a uma jornada que foi completa. E agora ele precisa se abrir a uma jornada nova. Mas nesse entre caminhos, nesse entre jornadas, ele dá uma pirada. Ele dá uma surtada, porque a gente está se reconhecendo, se redescobrindo, se reentendendo. Esse grande caminhante do tarô está entre 4 cartas. 2 de um lado e 2 do outro. E essas 4 cartas vão conversar com ele sobre as permanências e mudanças de atitude dentro dessa jornada. O que o teu eu velho está impondo de obstáculos ao eu novo? E no que o teu eu novo se propõe, né, a fazer em termos de autoralidade, né, de assinatura dentro da própria vida? O que você está criando aí através da sua passagem por essa terra? Qual é a tua contribuição? Qual é o teu caminho? Então esse eu velho e esse eu novo estão conversando nesse jogo agora. É muito interessante porque começa a semana, eu já começo, tem gente que manda mensagem, que me marca em publicação, é muita gente assistindo, né? Tem a galera que acompanha aqui na live, quando é possível acompanhar na live, mas eu tô chegando lá a um número legal, assim, para quem tem ainda um YouTube, né, que... esse projeto ele tem 4 anos, mas o meu YouTube mesmo, eu peguei, né, para fazer de uma maneira disciplinada há 1 ano. Há 1 ano eu tô aqui toda semana, quer dizer, estou há 4 anos aqui, toda semana entregando o tarô da semana, que conversa com as vidas individuais de vocês e que vocês vêm se manifestando nas notícias ao redor. Há 4 anos eu tô aqui fazendo isso. E por que esse projeto persiste há 4 anos? Se eu sou uma pessoa, inclusive, uma geminiana, que tem dificuldade, né, de levar as coisas até o final. Porque, graças aos deuses, ele tá dando muito certo. Ele funciona muito. Ele me organiza, inclusive. Eu gostaria que ele fosse melhor remunerado. Mas esse projeto eu vejo transformar vidas. Eu vejo as pessoas passando a olhar para as simbologias, né, de uma outra maneira. Então eu vou aproveitar. A Ana diz aqui, Ana Luísa, nossa, que doideira, seu tarô me ajudou muito em 2021. Cara, pandemia, né? Pandemia foi foda. Fazer as lives me ajudava muito também. Ajudava só vocês, era muito importante pra mim também. Como tem sido, né, esse tempo todo.
Mas assim, eu vou aproveitar que vocês estão aqui e eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu quero continuar, eu preciso continuar, é minha missão continuar. Mas realmente os atendimentos de vez em quando eles embolam, eles dão defeito. Porque atender uma pessoa é uma coisa muito séria. Você parar para ouvir a vida de uma pessoa é muita dor que passa por aqui, por essa mesa de jogo, é muito gatilho. E é todo dia isso. Todo dia. Eu tentei limitar, colocar, né, o jogo só em determinados dias da semana, mas não tem como. Vai ter dia que eu vou ter que fazer jogo segunda, terça. E tá muito exaustivo pra mim. Mas eu quero que venha mais. Eu não sei como exatamente eu vou fazer para organizar tudo isso. Mas eu faço o que eu amo. E eu vou fazer até o final da minha vida. Como eu disse a vocês, vocês vão ver muita gente entrando nessa onda aí de astrologia e tarô. Muita gente novinha, começando super empolgada e falando como se tivesse 800 anos de estrada. Porque o marketing digital tem autorizado as pessoas a se posicionarem como autoridades apenas a partir de número de seguidores ou apenas a partir de posts patrocinados. Só que você não vai ver essas pessoas envelhecendo do tarô, sacou? Porque não existe te ensinar a viver do tarô. Não existe, se não for sua missão, você não vai viver do tarô. Você vai viver do que for sua missão viver. Ninguém vai te ensinar a viver do tarô, se não for da sua estrela. Então a primeira coisa que você tem que aprender, se você quer viver do tarô, é aprender com o próprio tarô, se ele é do teu caminho ou não. Se ele é um oráculo que vai conversar com você no teu cotidiano para te orientar, ou se ele te orienta tão bem que você pode utilizá-lo para orientar outras pessoas. Isso é fundamental. Eu tô com muita raiva do cenário da cartomancia no Brasil. Tô vendo um cara que começou a fazer publicações patrocinadas no Facebook para divulgar o curso dele de Lenormand, baralho cigano. Dá vontade de falar, meu irmão, há 3 meses tu tava divulgando um vídeo sobre a carta dos peixes, que tu não falava coisa com coisa. Que tu relacionou a carta dos peixes em relacionamento a tédio. Como é que tu tá ensinando? O que que foi? O que que mudou aí? Tu leu o livro da Odete? Foi isso? E aí, aqui a cartomancia é coisa muito séria. É muito séria. É mais do que uma identidade. E vocês podem ver porque o retorno que vocês me dão semanal é firmeza. Que eu tenho pessoas que estão no laboratório há 4 anos, desde o início, que não conseguem mais ficar sem um projeto porque conversa profundamente com a vida delas. Só que aí o que está acontecendo comigo? Eu atendo um número muito grande de pessoas e às vezes atendimentos dão defeito. Eu tenho que parar, cuidar de mim, recolocar minha energia no lugar para que eu possa voltar a atender. E isso está acontecendo quase toda semana ou quinzenalmente. Tá foda. Eu gostaria de descansar um pouquinho mais para que eu possa escrever meus livros, para que eu possa publicar outras coisas relacionadas à cartomancia, para que eu possa terminar de criar cursos, terminar de soltar material que eu tenho para soltar. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês. E eu tô parando essa leitura aqui para dizer que eu preciso da ajuda de vocês. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo faz live e coloca o Pix aqui. Eu vou colocar o meu Pix aqui, mas eu vou explicar para vocês. Por que eu tô colocando o Pix aqui? A quantidade de energia e de tempo que eu gasto semanalmente para fazer a live é muita. É muito.
Eu passei hoje o dia inteiro com a mufa queimando, pensando qual era a mensagem que eu tinha que trazer para essa live a tempo, porque amanhã já é quinta e eu tenho que parar. É porque tem semana que não dá. Eu tenho que parar tudo para entender o jogo e entregar. Mas eu gasto muita energia semanal com isso. E isso aqui ajuda muita gente. Eu recebo mais de 100 mensagens semanais, cara. Eu tenho 1000 views por semana. Vocês podem, se vocês se sentem ajudados, me dar alguma contribuição, 5, 10 reais. 10 reais. Se a mensagem conversou com você. Certo? Você pode. Se você não puder, tudo bem. Mas se você pode, você está ajudando para que o projeto continue, para que outras pessoas também que não podem pagar por isso, recebam, continuem recebendo a mensagem. Eu não quero parar com esse projeto. E o laboratório hoje, do jeito que ele não está pagando toda a energia que eu gasto aqui. O retorno das pessoas e o amor que as pessoas têm ao laboratório, aos jogos semanais, mensais do ano, é incrível. Paga. O Pix afetivo, o Pix espiritual vem. Mas o Pix material é o que vai me permitir de fato estar aqui. Não ficar mais atendendo insanamente. Né? Conseguir dar uma atenção cada vez melhor, com mais qualidade a cada um dos atendimentos. Meu sonho é conseguir fazer um atendimento por dia. E não fazer 3, 4. Porque no dia que eu conseguir fazer um atendimento por dia, é porque eu estou ganhando dinheiro com outros projetos. É porque eu estou conseguindo colocar jogos sociais, atendimentos sociais para pessoas que não têm como pagar. Esse é meu sonho. É porque eu estou conseguindo ganhar dinheiro com livro. Então, o que eu peço a vocês? A mensagem chegou, tocou? Manda um Pix. Manda um Pix, você vai estar conseguindo contribuir com a continuidade desse projeto. Vou deixar aqui, só que eu não sei como é que eu coloco para ficar uma mensagem fixa. Acho que só se eu tivesse colocado lá no início. É isso, tá aí o Pix. Depois eu coloco nos stories, eu agradeço muito. E aí, gente, olha só, se tu for mandar um Pix de 10 reais por semana, é a mesma coisa que você entrar pro laboratório. É a mesma coisa. O laboratório é 45 por mês. No trimestre também não muda o valor. Você paga 135 o trimestre. E aí você recebe conteúdos exclusivos. Então, o tipo de contribuição que eu estou pedindo é a mesma coisa que vocês entrarem para o laboratório. Só que eu entrar no laboratório, vocês vão ter vantagem. Deixa eu dar uma olhada no que as pessoas escreveram, para que eu possa entrar no significado do jogo mesmo, propriamente dito. Aimee, meu amor, feliz aniversário. Amo você, um beijo. Vou falar um pouco com você, é isso, eu tô sempre na loucura do trabalho, cara. Tô sempre na loucura do trabalho. Eu só trabalho, eu queria muito transar mais. Eu queria ter tempo para ficar falando mal de homem. Mas, atualmente, só trabalho. Nós estamos com um pé em cada mundo. Vocês se sentem com um pé em cada mundo? Com um pé em uma era da sua vida e o outro pé em uma outra era? Na semana passada, a gente teve... Na verdade, há 3 semanas a gente está tendo jogos que estão conversando muito entre si.
A gente teve uma semana em que saíram o arcano da estrela e da lua. Aí na semana passada saiu o arcano do sol. Na semana retrasada também saiu o 10 de paus. Aí na semana passada saiu o pajem de paus. São cartas, né, sequenciais. Então a gente está vivendo a superação de certos passos que a gente dá dentro do tarô. No jogo dessa semana parece que a gente dá um passo para trás, porque de novo o 10 de paus volta a falar com a gente. Mas na verdade a gente não está dando um passo para trás, a gente está se deparando com o fato de que a gente está dando um passo para frente, mas a gente se sente ainda ali no encontro das águas, certo? A Tarsila confirma aqui, ó, que tá totalmente com o pé em cada mundo, e ela fala: uma casa nova do zero, tem falado com o analista que parece uma nova configuração dela mesma, né? Totalmente novo, um jeito de se relacionar, a casa, tudo. É isso aí, vocês podem estar sentindo que estão com o pé em cada mundo. Que o novo eu de vocês está disputando ali espaço e leitura de vida com o velho eu. Quem se sente assim, por favor, confirma aí nos comentários e manda um pix. Se esse jogo vai conversar com a sua vida, manda um pix. Qualquer valor, gente. 5, 10 reais, tá excelente. É uma forma de vocês garantirem que o projeto continue. Para quem não pode pagar e vem aqui ser ajudado. E quando o jogo ajuda de fato vocês, né? Então, a Melissa Prado diz: sei que preciso pedir demissão, mas ainda não tive coragem. Lua Nova César: essa semana passei por um afogamento de uma amiga, caralho. Mili: tá absolutamente assim minha vida. É isso, gente. Todo mundo vai perceber. A gente tá mesmo. Esse ano, ele vira uma era na nossa vida, né? Ele encerra a era Bolsonaro, a era pandêmica. Ele traz uma renovação mesmo. Só que não é assim que funciona. Virou a página. É igual quando tá lá esquecendo aquele boy. Você vai ter umas recaídazinhas. O importante é não ligar pra ele. Liga pra amiga. A gente tem o porquê desse jogo falando muito alto. É a única carta dos arcanos maiores. As outras 4 cartas são cartas pequenas. Pequenas porque até as cartas da corte são crianças nesse jogo. No fim do jogo, a gente tem o 2 de paus. 2 de paus, tá? O 2 de paus, ele é o herói de paus em início de jornada. Vocês lembram? O pessoal tá mandando mensagem aqui perguntando o Pix de novo. Ficou aqui o Pix, tá? É Matriarcaria. Matriarcaria é o nome da minha escola de oráculos, que abriga todos os meus projetos, todos os estudos autorais a respeito dos 3 oráculos que eu instrumentalizo. E também os meus estudos sobre os mitos. Matriarcaria tem esse nome porque é uma homenagem às matriarcas do tarô, sobretudo a imperatriz e a sacerdotisa, que são arcanos que guiam a minha vida e que eu acho que todas as mulheres deveriam encontrar dentro de si e que todos os homens deveriam confrontar para que possam se repensar. Então, matriarcaria@gmail.com é o Pix da Matriarcaria. Quem quiser contribuir com qualquer valor, R$1,
R$5, R$10. Estou me sentindo uma vendedora de ônibus. É muito bem-vindo. Me ajuda a continuar com esses projetos e fazer com que eles cheguem a quem não pode pagar por eles. O 2 de paus é o herói de paus em início de jornada. É você. Lembra lá quando você estava para prestar seu vestibular? Se você não fez vestibular, e tá tudo bem, né? Vestibular não deveria nem existir. Pensa em outras situações da tua vida onde você tenha pensado, cara, qual o sentido eu dou à minha vida? O que eu tenho que fazer? Obrigada, querida, por você ter colocado o e-mail da matriarcaria aí de novo. Muito obrigada. Tem que botar uma vela aqui, cara, porque eu ainda tô sem isqueiro. E fico nessa putaria aqui de fósforo toda vez que eu quero fumar. Detalhe, eu fui hoje à rua, comprei coisas pra casa e não comprei o isqueiro. Aquela pequena saudação ao fogo quando a gente acende. Diante de qualquer definição da vida, mas principalmente aquelas definições assim de por onde eu começo, qual é o meu caminho, o que eu faço agora, para onde eu vou, isso tudo é muito da natureza do 2 de paus. Vocês lembram que na semana passada também saiu o arcano do Papa, o Hierofonte? Ele está aqui dentro, ó, dessa caverna onde ele mora. No tarô mitológico, que é inspirado na mitologia grega, tarô mitológico grego, né? E parece que a mitologia grega é a mitologia, ela é uma. É muito absurdo a gente entender mais de mitologia grega do que mitologias dos povos originários no Brasil, cara. É muito louco, né? Sempre que você tá nessa condição desse herói, você tá tentando encontrar um mestre dentro de você para te orientar e dizer para onde você vai. Você tá tentando ouvir a sua intuição, a sua dimensão mais sábia, aquilo que é verdadeiro para você, que é divino, que te inspira. Então essa é a pausa para ouvir a voz desse mestre, que pode estar dentro ou pode estar fora. É muito comum que essa carta saia para mim, por exemplo, quando eu tenho que ir lá no Rodrigo, meu babalaô, tomar esporro dos orixás. Ó, tem que fazer isso aqui. Esse é um herói. No 2, assim, a gente é apresentado aos heróis, né? No Ás, a gente é apresentado ao teor da jornada, daquele naipe. Então, se eu passo pelo Ás de Copas, eu tô sendo convidada por Afrodite a passar por uma iniciação nos mistérios dela. Aprender com a natureza, copas ou corações, pela qual ela responde dentro do tarô mitológico, que ela personifica. Se eu estou passando pela natureza paus, eu estou aprendendo com o fogo dos deuses. Eu estou aprendendo com o Ás, que é Zeus, né? Mergulhando em um processo iniciático dessa natureza do elemento fogo, que é uma natureza... O fogo tem diversas propriedades simbólicas, mas quando a gente fala do fogo em paus, nós estamos falando do fogo da criação, aquela criatividade de que a gente precisa, que tem origem divina e que nos permite criar tudo o que existe nessa terra. Toda a natureza transformada, ela é falada em paus e em
Ouros. Copas também porque vai atribuir um valor emocional, um valor afetivo e material às coisas. Mas quando a gente está falando de realizações, a gente está falando de paus e de ouros. Paus, em especial, são as realizações que não são do tipo construir um microfone. Parece um produto erótico, mas é um microfone. Paus, na verdade, está relacionado a usar esse microfone e transmitir conhecimentos, ou a idealização do microfone, né? A concepção, receber aquela ideia. A invenção do microfone é paus. A fabricação do microfone vai ser ouros. A tecnologia desenvolvida para a fabricação do microfone vai ser espadas. Se eu uso o microfone para mandar o Moro tomar no cu, é espadas. Se eu uso o microfone para dizer Alejandro Rodorovsky, eu te amo, eu tô falando de copas. Então os ases nos tiram para dança. E os dois? Os dois, e nós temos duas cartas do tipo 2 nesse jogo, os dois nos apresentam a condição inicial do herói, que vai percorrer aquela jornada, que a gente vai aprender com a história dele, com o processo iniciático dele, na natureza daquele naipe, a enxergar os temas da nossa vida. Com esses heróis, nós teremos uma auto-iniciação nos temas daquele naipe. Então nós estamos sendo apresentados aos heróis em início de jornada em dois naipes, duas naturezas. A natureza paus e a natureza espadas dentro desse jogo. No sim, a gente vai ser apresentado ao herói da natureza paus. Ele está segurando 2 paus, tem um terceiro que vocês não podem ver. Ele está segurando 2 paus aqui, e esses paus sustentam tochas, sustentam fogo, permitem que a gente manuseie o elemento fogo. Esse manejo do fogo na nossa vida é aprender a lidar com esse fogo divino que é colocado na nossa cabeça. Esse clarão que permite que os temas que estavam escondidos, que estavam obscuros, que estavam no nível inconsciente, acendam para a luz da consciência e nos permitam avançar, criar mundos, iluminar o planeta Terra. O herói de paus, lá no início da jornada dele, ele está pronto como herói. Qual é a história dele? Ele foi criado como um órfão. O pai dele perdeu terras para o irmão. O irmão dele, o irmão do pai dele, se chama Pélias. E Pélias é irmão de Esão. É Esão mesmo, gente. Esão. Não falta um T aí, não. E o Esão disputa essas terras na Tessália. É na Tessália, se não me engano. Com o irmão. Pélias e Esão disputam terras. Pélias fica com essas terras. Esão perde o direito a estar lá. Eles não têm uma relação de boa. Então Esão vai para outro lugar. E o filho de Esão, desde pequenininho, é criado, é mandado, digamos assim, para um colégio em terra. A escolinha do Centauro Quiron. Ele vai estudar com esse professor, que é o rei dos centauros. É o cara mais sábio de todos. E é aquele que instrui os heróis nas artes, antes das artes da guerra, nas artes do divino. Antes deles serem heróis que vão lá para a batalha, eles aprendem com o Centauro Quiron a honrar o divino, honrar a existência deles.
Então é muito natural que um herói que chegue àquele ponto da maioridade, né, consulte o centauro Quiron, o oráculo do Quiron, para saber, mestre, o que eu faço da minha vida agora? Então esse herói, ele está pronto. Ele já se formou na escolinha de heróis do centauro Quiron. Ele já sabe lutar, ele já sabe manejar diferentes armas, ele sabe honrar a vida dele e o divino, ele está pronto, crescido. Ele vai prestar vestibular. Então ele está numa situação de orientação vocacional. Porque ele vai chegar para o mestre e vai dizer, mestre, o que eu vim fazer nesse caralho? O mestre vai consultar o oráculo e vai dizer para ele, Jazão, você vai ter que voltar lá nas terras que teu tio tomou do teu pai, cara. Desculpa te dar essa notícia, tu vai ter que voltar lá. Tu vai ter que voltar lá, encarar o almoço de domingo, ser questionado sobre por que tu não se casou até agora, né? Por que você não prestou ainda um concurso público. E nós estamos diante de um herói que é o herói do fogo no cu. É um herói do elemento fogo. É um herói que tem a natureza fogo dentro de si. Ele simplesmente vai. Ele toma tudo. Sequência de toma-toma. Gente, o conceito de toma-toma é sensacional, né? O toma-toma, ele atravessa os tempos. Ele atravessa todo o cancioneiro do funk carioca. E agora também o funk de São Paulo, né? A galera do Mandela. O toma-toma não significa porra nenhuma, mas ele é tudo. Ele diz tudo sem dizer nada. Esse herói é o herói do fogo no cu porque ele é muito corajoso. Ele está pronto. Ele só precisa entender como é que ele sai do lugar, para onde ele vai, por onde ele começa. Então, essa dúvida do iniciante está falando no sim da semana. E qual é a resposta? A resposta é divina. Esse mestre que existe dentro dele, mas que você pode localizar na sua semana em uma outra figura. Pode ser sua mãe e seu pai de santo, pode ser um guia, pode ser um professor, uma professora, pode ser um orientador, pode ser uma pessoa mais velha que vai conversar contigo, pode ser uma amizade, pode ser você vir jogar comigo, literalmente viver a experiência do oráculo e perguntar o que eu faço agora. Pode ser você assistindo a essa live, ou qualquer outro influenciador que vai te dizer aquela frase. Às vezes eu venho trazer o tarô da semana para vocês, mas eu já vi passar por essa, né, já vi o jogo acontecendo de alguma maneira e já catei coisas nos temas que estão sendo abordados nas redes que falam exatamente sobre aquela carta ali. Como no início da semana passada, eu me deparei com um provérbio africano que diz que a criança que não for acolhida pela vila, ela vai incendiar, que não for acolhida pelas pessoas, alguma coisa assim, ela vai incendiar toda a vila para sentir o seu calor. E isso era muito a criança de paus, né? A criança de fogo. Eu vi a frase antes de ter a oportunidade de falar sobre o tarô da semana. Compartilhei com uma amiga e depois, quando saiu o tarô da semana, eu compartilhei essa frase nos stories. Músicas, o processo das músicas é muito interessante porque, enfim, a música,
Às vezes eu começo a ouvir músicas e esbarro em uma música que eu falo, caraca, isso aqui conversa demais com todo o jogo. Isso aqui vai inspirar muito as pessoas. Então é muito pensando em como que vocês podem receber esse jogo de diferentes maneiras e ativar aquelas imagens ali no cotidiano de vocês também. Que de repente vem aquele clarão. De repente você entende. Quer ver um processo assim de entender de repente? Hoje veio uma amiga minha aqui de manhã e ela teve uma super ideia, ela percebeu que um caminho é muito interessante. Na semana passada, em especial, no domingo, né, a coisa se consolidou. Também no domingo da semana passada, depois de uma semana inteira olhando para minha vida e tentando perceber o jogo, e percebendo aqui e ali, mas assim, faltava aquele tchan, era um jogo bonito demais para não ter esse tchan. Esse tchan, o brasileiro é incrível, né? Eu falo o tchan e vocês já entendem. Mas esse tchan tem um nome para mim. Eu chamo de diamante interpretativo. O diamante interpretativo é quando eu chego lá. É quando eu super matei a charada. Faltava esse diamante interpretativo, não em relação ao conteúdo que eu tinha para entregar aqui ou no laboratório. Eu entreguei o que era suficiente. Faltava fazer o dever de casa, entender na minha vida qual era a grande sacada da semana passada. E a grande sacada veio no domingo. Então vocês podem ter essa grande sacada. Desde que vocês, não apenas em relação ao tarô da semana, mas se vocês jogam, por exemplo, não entra nesse ritmo de jogar 1000 vezes até sair a resposta que você quer para você. Medita em cima do primeiro jogo que você fizer. Aceita que o jogo é aquele. Não entendeu direito, pede algumas cartas de legenda. Mas não descarte o jogo por não ter entendido na hora. Porque você vai estar se traindo na sua relação com a cartomancia. Você vai estar jogando no lixo uma super mensagem que a tua intuição te trouxe de primeira. Você vai olhar para aquele jogo e meditar em cima dele, até você entendê-lo. E uma hora vai vir esse diamante interpretativo, esse clarão. Passei o dia inteiro com as cartas abertas no meu sofá. Deitei e cochilei num determinado momento, assim, do lado das cartas, para ver se eu processava o significado delas. É o que eu falo, cara, eu gasto muita energia para estar aqui. Eu levo muito a sério estar aqui. Porque isso aqui não é para vocês só. Esse é um projeto que eu criei para mim. E não só para eu ganhar dinheiro, não. É para enquanto eu ganho dinheiro com ele, enquanto eu monetizo esses saberes, eu aprendo pra caramba com o tarô da semana e ele me organiza. Ele me obriga a ter uma rotina semanal. Senão não tem como. Começa por aí. Em segundo lugar, ele me permite ver, já disse isso aqui algumas vezes, o mesmo jogo acontecendo em dezenas de vidas diferentes. A mesma carta, em dezenas de vidas diferentes. Nos retornos que eu vou receber, elas vão acontecer de diferentes maneiras. Isso amplia o meu repertório assim, quilômetros. O laboratório é incrível. Mas eu preciso que esse tempo das lives, que é o grande trabalho, é o trabalho duro, que isso seja melhor remunerado. E aí a gente tem até dezembro testando, ver se o Pix funciona. Se eu soltar o Pix aqui, a galera contribui com o que puder. O que quiser, o que se sentir tocado. No modo dízimo. Vai ser o nosso dízimo. Vamos ver se até dezembro funciona assim, para que eu possa manter as lives gratuitas, públicas. Porque senão em 2024 eu vou ter que mudar o esquema.
Então vamos ver como funciona simplesmente metendo o Pix aqui, fazendo o que todo influenciador faz, e só Maria Gabriela que não faz. Por quê? Porque a pobre interior fica com vergonha. A pobre interior, né, questiona se merece, se pode receber. Por todo esse tempo trabalhado. Não, pobre. Continua trabalhando de graça. Porra. Então. No 2 de paus, esse sim do jogo. Ah, e o e-mail, o Pix é matriarcaria@gmail.com. Ai, meu Deus do céu. Então a gente se depara com esse herói. E ele vai. Ele tá tão pronto que o mestre vai falar pra ele: é por aqui? Você tem que voltar lá nas terras que o teu tio tomou do teu pai. Porque você tem algo para viver lá, mas essa não é a sua missão. A sua missão começa lá. Essa é a mensagem do oráculo para ele. Ele tem que ir lá, tomar de volta as terras que são dele por direito. Isso me fez pensar, em um determinado momento de estudo desse oráculo, não hoje, né, já há algum tempo, que isso se refere também ao bom legado. Ele tem que se apropriar do que essa família reservou para ele como herança, e que é bom. Porque a gente tem uma herança boa, o Dharma, a bênção familiar, e a gente tem uma herança ruim, que é o karma. São esses padrões que vão atravessando gerações. Esses padrões de comportamento, de sentimento. Que fazem a gente ficar ali meio amarrado, né? Nos dramas da família, sem conseguir se desenvolver como ser humano. Então a gente herda uma parte boa e uma parte ruim. Eu uso isso para explicar a carta da árvore no baralho cigano. Nós somos os galhos de uma imensa árvore. Para que a gente possa dar os nossos frutos, a gente precisa compreender as nossas raízes. A gente precisa compreender o que a gente herda de bom e o que a gente herda de ruim. O que a gente herda de bom, a gente vai honrar de alguma maneira. Você vai dar continuidade, você vai aproveitar aquilo. É como os filhos que têm pais que já têm um imóvel. Ou filho de artista, que nasce peixinho. Mas existe também a parte kármica, aquela parte que você vai ter que transformar, porque se você não transformar, você não vai conseguir atingir o teu propósito individual. E o teu propósito individual é também aquele que faz a revolução familiar na parte que te cabe. A tua evolução, a tua autorrealização, o teu processo de autoconhecimento, né? Toda essa vitória sobre si garante uma outra história para essa família. Você liberta si, você liberta toda uma galera que veio antes de continuar funcionando daquele jeito. Então você quebra esses padrões, você transforma isso, encontra novas formas de agir, de pensar, de viver, que tem mais a tua cara. Então se você é a tia doida, se você é a tia lésbica, se você é a tia que chutou o balde de uma determinada carreira, se você é a tia que não quis se casar, se você é o tio viado, você tem que bater no peito e dizer: eu sou a revolução dentro dessa família, na parte que me cabe. E parar de sofrer por não continuar a história familiar nesse aspecto. Porque não seria você. E as próximas gerações podem ser mais quem elas são,
porque você teve coragem de ser quem você é. Nesse sentido, esse herói, ele vai na direção do bom legado familiar. Primeiro ele vai viver esse resgate, é a partir desse resgate que as coisas vão acontecer para ele. Então vou te dar um spoiler. Na carta 3, ele vai lá tomar as terras que o tio tomou dele, que o tio pegou do pai dele, e dele também. Ele simplesmente vai. E ele vai armado até os dentes, achando que ele vai ter mó treta com esse tio. Ele é um herói pronto, ele tá doido pra usar a espada dele. Ficou meio esquisito. Quando ele chega lá, o tio também está avisado pelo oráculo que o sobrinho ia chegar lá, usando apenas uma sandália gladiadora. Ele tá usando uma sandália gladiadora, é sério. Tá? Aí ele chega lá sem uma sandália. É verão, né? Tá de gladiador, é verão, é calor pra caralho. Como é que os caras lutavam com isso? Eu não aguento andar o calçadão de Madureira com isso. Eu não aguento andar, sei lá, um trecho de orla com isso. Ele chega sem uma sandália gladiadora e o tio já tá avisado, ó, vai chegar um moleque aí sem uma sandália gladiadora, que se você não entregar suas terras pra ele, não negociar com ele, ele vai tomar tudo, porque é dele por direito. Então, quando ele chega lá, o tio já tá recebendo ele com a coroa na mão, com o cu que não passa uma agulha, dizendo, toma tudo, de boa, eu passo o governo pra você, eu passo o reino todo pra você. Só me interessa uma coisa, para que eu possa passar o reino pra você de maneira pacífica, a gente nem briga. Eu preciso de uma relíquia que tá numa ilha, que é o Velocino de Ouro. Essa lã dourada do carneiro, que é esse herói que vai buscar nessa ilha. E aí começa a jornada dele. Então ele volta lá nas terras para tomar as terras do tio. O tio faz uma negociação com ele e promete passar as terras para ele. Ele aceita essa negociação, desde que ele vá a uma ilha buscar uma relíquia. E ele vai. Ele é um herói cheio de tesão pela vida, é um herói de fogo. Ele vai. Ele é muito corajoso e ele confia no oráculo. E ele confia na capacidade dele de criar mundos. E aí ele mobiliza outros heróis. Ele constrói um barco gigante a remo, chama heróis de toda a Grécia, lança um edital, galera, tô chegando na Coab para curtir minha galera. Ele chama o povo todo. E o povo todo assume aquele barco e vai lá com ele. Então ele é um cara que acredita tanto na força das ideias, que ele cria uma nova jornada, uma grande aventura de vida para ele e para outros heróis. Outras pessoas embarcam nas ideias que ele movimenta. E é por isso que a gente prende com ele a jornada da realização das grandes ideias. Naipe de paus, elemento fogo. Mas existe um mau legado, né? Familiar. Existem os BOs. E quem significa os BOs é o herói de espadas. A gente vai chegar lá no herói de espadas. Mas primeiro a gente lida com uma outra carta de espadas no não. O pajem de espadas. O pajem de espadas, entre os pajens, é o único que já nasceu divino. Vamos lá. O pajem de espadas aqui é um deus dos ventos, chamado Zéfiro. É um deus do elemento ar. E o Zéfiro, quando é jovenzinho, antes dele se casar, ele toca um inferno na vida dos outros deuses. Ele é um Exumirim. Ele adora criar ventanias, afundar barco.
O hobby dele é afundar barco. Na real, deve ser o equivalente do pega que o teu primo faz, né? Com o carro dele. Aqueles pega que teu primo participa. Então, sempre tem um primo que participa de pega de carro na família. Um primo baloeiro, né? Que gosta dessas artes proibidas, assim. O primo dos fogos. Sempre tem essas masculinidades na família, né? Aquelas do tipo, porque os homens morrem cedo. Esse jovenzinho aqui é um deus que custa um tempão, eras, até chegar à idade adulta mesmo e aprender a usar o poder dele. Antes disso, ele usa o poder dele só para conflito. Ele não consegue ser brisa. Ele é sempre ventania. Ele é muito jovem. Ele é tão jovem que dentro do tarô mitológico ele mereceu estar entre os pagens. Os pagens também podem ser chamados em outros baralhos do mundo de princesas. Quando saiu o trailer de A Pequena Sereia, saiu o Pajem de Copas. E aí eu mostrei vídeos de crianças, meninas negras se deparando com a Pequena Sereia Negra. Então a gente tem uma inocência, uma energia desenfreada, aquela coisa criança demais, nos pagens. Muito joviais, muito juvenis. Esse pajem de espadas é um menino com a sua espada. É um menino dentro de cada um de nós. Nós teremos os meninos e as meninas dentro de cada um de nós, que pegam em armas, que lidam com a energia do conflito. Como que a criança lida com a energia do conflito, dentro e fora de si? Lida com a própria raiva, com os próprios sentimentos de frustração, de abandono, de medo. Como que ela enxerga os conflitos dos mais velhos? Como é que ela se depara com o trauma? A criança mais ferida dentro de você é a natureza espadas. Todas as outras crianças serão formas de cura dessa criança de espadas dentro de você. A criança de espadas, ela vem em nós também quando a gente resiste ao processo de crescimento. Quando a gente quer ser infantil, quando a gente quer ser brigona, quando a gente quer ficar aqui nesse modo de agir de sempre. É uma resistência ao crescimento. Todas as dores familiares em você, que você experimentou na sua infância, na adolescência, iniciozinho da vida adulta, ou seja, todo o tempo da imaturidade, que é coberto pelo arquétipo jovial, né? O arquétipo criança. Todas as dores da criança, da adolescente, jovenzinho, você, estão armazenadas nesse pajem. Era você aprendendo a se armar diante do mundo. E é claro que é uma criança ferida pra caramba. É claro que é uma criança muito machucada. Pelo mundo, pela própria família. Ainda que você tenha tido uma infância, uma adolescência mais fáceis, né? O mundo é duro pra caramba. E aí quando o pajem sai, ele pode estar falando de você, mas ele pode estar falando do teu filho, da tua filha. Ele pode estar falando, se você for um educador, uma educadora, também da sua relação com as crianças e jovens que você ensina, para quem você leciona, com quem você aprende.
A gente pode estar falando de educação mesmo, de políticas públicas, matérias associadas, né, às crianças e seus conflitos podem estar em destaque na mídia. Só que esse pajem está no não. Esse garoto que está aprendendo a manusear as suas armas, a lidar com todos esses sentimentos conflitivos, mas também com a sua resposta a eles, com a sua resposta afiada, como a lâmina de uma espada. Essa criança, ela está no não, ela está bloqueada. Eu acho que o 2 de paus no sim é uma superação dessa criança ferida em nós. Acho que esse herói, que com muita coragem vai enfrentar o seu caminho, vai tornar o seu caminho seu, vai se apropriar dele, ele vai se opor a essa energia da criança, que faz a gente ficar eternamente naquele lugar. Num lugar reativo, de quem tem que lidar com conflito, e não do lugar autoral de quem está criando. E o lugar autoral é natureza pausa, é natureza fogo. Enquanto o lugar do conflito, da dor, é a natureza espadas. Eu ia falar copas, né? Que na real é ato falho. Também existe conflito em copas. A gente vai ter conflitos em todos esses naipes, em todas as narrativas de heróis desses naipes. Então, o 2 de paus está no sim, e o pajem de espadas está no não, tá? Esse herói precisa seguir em frente. Quando a gente passa pela condição desse herói, a gente se reconecta a esse sentido do chamado. O que eu faço da minha vida? E agora? O que eu vim fazer aqui? E a gente se conecta com o mestre interno para que ele nos dê essa resposta por ali. A gente precisa desse é por ali. Esse é por ali você vai encontrar dentro de si, ou alguém vai te indicar algum caminho por esses dias, tá? Mas pode ser que você volte a essa memória. A memória de quando você entendeu qual era o caminho que você tinha que pegar. É importante esse reencontro com o herói que pega nas mãos essa resposta de para onde eu vou agora. E pega essa resposta com muita garra, com muita coragem e vai, se joga. É o herói de fogo, é o herói do fogo no cu. Ele está sendo afirmado. Essa criança ferida, essa criança que pega em armas, que se depara com as suas dores, que, enfim, não sabe manusear os seus poderes, essa criança está sendo negada. Não queremos ela agora. Nós estamos lidando com a superação dela. Nós não estamos lidando com medo, mas com coragem. Não estamos lidando com irresponsabilidade. Estamos lidando com a capacidade de responder pelo nosso destino. Não estamos lidando com a energia do conflito. Estamos lidando com a energia da confiança, da fé. E aí vem o porquê do jogo. No porquê do jogo a gente tem o arcano do louco, que vai ficar nessa posição aqui, certo? E aí o louco é uma grande chave que eu virei na interpretação do jogo dessa semana. Quando eu avisto o jogo nessa perspectiva aqui, a posição em que eu coloco na mesa, sim, não, porquê? E aí no topo a gente vai ter o 10 de paus, já estou entregando logo. Ai, caramba. Merda. A gente vai ter o 10 de paus e o 2 de espadas, né? Assim. Assim, eu custei a entender o jogo. Mas quando eu botei assim,
o jogo alinhado na mesa, eu entendi tudo. Acho que entendi. Nós temos o louco entre duas cartas de paus e espadas e duas cartas de paus e espadas. Aí vamos ao significado do louco, que é o grande caminhante do tarô. O louco pode ser representado como um bobo da corte. Ele pode estar associado à figura do bobo da corte na Idade Média como o cara que já não se enquadra. Ele já é o esquisito, ele é a aberração, ele é aquilo que a multidão repudia ou do que a multidão vai rir. E é tão não levado a sério que ele pode falar na cara do rei o que ele quiser. Um bobo da corte, se ele quiser, ele pode mandar um rei tomar no cu. O rei, se quiser, também pode dar um tapa na cara dele na frente de todo mundo vai rir. E ha. Que stand-up de merda. É um cara completamente destituído de propósito de vida, sem autoestima nenhuma, escória da sociedade, um marginal, não se enquadra em nada. Não lhe resta outra saída. Ele vai ter que ir pelo mundo em busca de alguma coisa que faça sentido para a vida dele. Mas primeiro vem nele a angústia de eu não sou daqui. Eu não pertenço a isso aqui. Eu não posso continuar suportando isso aqui. Ou finalizei um caminho. Não me enquadro mais aqui. Preciso descobrir outra dimensão minha. Por não se enquadrar mais naquele caminho, perder até uma certa capacidade de comunicação com as pessoas que ainda estão naquele caminho, é que ele é um louco. Parece um louco. E pode falar mesmo de questões de saúde mental. Porque você fica perdido entre os caminhos. Entre caminhos, todo mundo fica meio surtado. Todo mundo fica ali com as questões de saúde mental em carne viva, expostas. Ok. É o que é. O importante é ter como lidar. Ter a quem pedir ajuda, saber que precisa pedir ajuda, ou ter o seu mapeamento interno tão a palma da mão que você consiga recuar para um outro modo, né, de lidar com as questões. Uma outra dimensão sua, mais consciente, mais sábia. O louco sai de um caminho, se joga no desconhecido, em busca de uma nova jornada. Ele é o entre jornadas do tarô. Ele pode ser o arcano 0 e ele pode ser o arcano 22. E com isso, o tarô mostra pra gente que o louco é o cara que entra e que sai da jornada. É o cara que percorre todos os arcanos. Aprende com todos eles até se tornar completo, pleno, em relação a uma jornada específica, na qual, quando ele chega lá, daqui a pouco ele já não vai mais se enquadrar lá. Quando ele chega lá no arcano do mundo, nessa totalidade, nessa vitória, nessa linha de chegada, ele cumpriu toda uma jornada, ele vai ter que se desinformar dela. E ele vai ter que se lançar no desconhecido, rumo a uma nova jornada, um novo caminho. O louco é o cara que está entre mundos. Vocês estão me ouvindo bem?
E ele está no porquê do nosso jogo, ele é a grande razão do jogo acontecer. Se eu faço o jogo acontecer em torno dele, se eu mudo a posição das cartas, eu entendo o que ele quer me dizer. E é muito da natureza do louco subverter o jogo. E dizer, olha pra mim, caralho, eu sou o grande caminhante em você. Olha pra você diante da tua jornada. E tenta se localizar. E tenta encontrar a sua bússola. Por que você está se sentindo um pouco perdido? Por que você está na condição do louco? Porque você está tirando os pés de um caminho. Você está deixando de ser daquele jeito. Você está indo na direção de uma nova pessoa em você que está chegando, que quer vir. E que ainda não sabe funcionar direito dessa maneira aqui. Nesse herói aqui, que está no sim do jogo, existe muito de arcano do louco. Ele é corajoso à beira da inconsequência. O cara está pronto para a guerra. O herói, o mestre fala para ele, ó, teu destino é esse. Ele confia tanto no oráculo que ele só vai. Não quer saber. Só vai. E o sim do nosso jogo é só vai. Vai, não fica travada nessa criança ferida, que não sabe lidar com o próprio poder. É natural que você se sinta um pouco perdida. E aí no arcano do louco, a gente tem que encontrar espaço mesmo pro louco, tá? Você tem que considerar a possibilidade de que você vai porra-alocar. Cuidado com os excessos. Cuidado com a irresponsabilidade. Com jogar tudo pro alto. Segura um pouco a onda, mas encontra lugar pro louco dar uma extravasada em você. Separa o final de semana. Sei lá. Cai na farra no domingo. Tem que prestar alguma reverência ao louco, sim. Afinal, você está concluindo uma jornada e está indo na direção do novo. Tá tudo certo. Não deixa o louco, não viva o mal louco. Não viva, não vá para os aspectos mais sombrios da carta do louco. Vamos na direção da libertação. Daquele que com muita coragem se desamarra de um destino velho, superado, e vai na direção do que a vida pode ainda oferecer. Bem, no topo do jogo, que agora a gente colocou como a lateral do louco, né, as duas cartas que vêm depois do louco, a gente tem o 10 de paus e o 2 de espadas. No 10 de paus, a gente tem também um herói que está meio louco, meio surtado. Ele está com muitas ideias aprisionadas na cabeça. Ele é esse cara aqui, ó. É o mesmo cara. Só que aqui a gente tem a primeira carta da sequência numerada de paus. O 2, que vem depois do ás. A gente tem o início da jornada desse herói. E aqui a gente tem o final, o 10. No 10 ele está numa situação de sofrimento. Sabe por que ele está numa situação de sofrimento? O barco dele está apodrecendo. A relíquia que ele foi buscar está no chão. Ele está meio surtado, aprisionado entre 10 tochas. Ele está numa situação de eu não sei o que eu vou fazer. Mas ele tem muito fogo com ele. Porque ele é um grande realizador. Então, Ana Clara escreveu: entrei na live ouvindo Menina Veneno, mas pela atenção do 10 de paus não orna. Orna com louco. Não, na verdade, olha só.
Eu entrei aqui no clima da música da lapada dela, né? Por causa desse TikToker coreano que eu tô seguindo, que eu botei lá nos stories. Tô viciada nele. Estou apaixonada por ele. E ele bota a família nos vídeos, cara. E ele se dedica a dançar. Ele se dedica, o propósito de vida dele é o gingado brasileiro. Ele quer chegar a isso. Ele quer chegar a essa coisa que naturalmente a gente tem. É muito incrível se ver de fora assim também. É uma meta para ele. Que lindinho, né? No 10 de paus. O que eu tava falando dele? Então. Não lembro. No 10 de paus, esse herói de paus. Vocês lembram que lá no início da jornada o mestre falou pra ele, ó, vai lá e toma as terras do teu tio, assim começa a sua jornada. Quando ele chega lá e toma as terras do tio, o tio faz uma manobra, oferece as terras pra eles não brigarem e diz, eu te passo as terras, só preciso que você vá buscar uma relíquia pra mim numa ilha. E aí eu passo tudo pacificamente pra você. Ele vai, ele reúne os heróis, constrói um barco e vão pra essa ilha. Chega nessa ilha, eles enfrentam muitos desafios. Em primeiro lugar, ele tem que lutar contra um dragão. Aí ele conhece uma mina lá que é uma bruxa e consegue neutralizar o dragão. Ele tem que arar a terra com 2 búfalos que soltam fogo pelas narinas. É uma ilha onde coisas loucas acontecem. Parece passa ou repassa, assim. Domingo legal. Vários desafios, coisas insanas. A banheira do Gugu, enfim, só com sereias e coisas loucas acontecem. Porque o naipe de fogo é o naipe das grandes ideias, né, gente? É o reino da imaginação. Então, quando ele chega nessa ilha, que é a Cólquida, ele passa por 1000 aventuras junto com os seus companheiros de batalha até ele pegar esse troféu, essa relíquia, que é o velocino de ouro de Zeus, e pegar de novo o barco e voltar para as suas terras. E ainda enfrenta outras 1000 aventuras na volta para casa. E aí conhece uma mulher, fica doido, perdido, perturbado com ela. Tem filhos com ela, fica aprisionado numa ilha, não consegue voltar. No final da jornada dele, ele é sim esse grande realizador. E ele tem ainda muitas ideias. Mas ele se vê diante dessa realização dele e ele se perdeu completamente do seu caminho e não consegue ir para uma nova jornada de realização. Ele está aprisionado entre 10 tochas, vivendo de passado, vivendo do que ele já realizou, com essas 1000 ideias na cabeça, sem tirar nenhuma dessas ideias para fora da cabeça, para ação, para empreender uma nova jornada. Por que que esse herói, no final da jornada, não está bem? Não está aliviado como os outros heróis dos outros naipes? Por que que ele está fudido? Logo o herói de paus. Porque as realizações são muitas ao longo da vida. Você é o herói de paus dentro de si em relação a uma determinada jornada. Mas na vida nós temos muitas jornadas. Então lá no final, você não se enquadra mais nessa jornada aqui. É a Luísa Sonza, que já pode se aposentar. Ela já pode se aposentar desse personagem. Ela já pode fazer outra coisa, ela já tem dinheiro. Ela já deu entrevistas sobre isso, que ela sabe o que ela precisa fazer dentro do pop
para causar esse furor todo. Então ela continua fazendo a mesma coisa. E desculpa aí os fãs da Luísa Sonza. Quando a mina poderia estar, caraca, vai fazer MPB, vai cantar mesmo, cara. Vai fazer outras coisas. Entendeu? Uma amiga minha, que é uma artista plástica, que tem um determinado tema, que ela não suporta mais aquele tema. Ela não suporta mais. Mas ela ficou reconhecida como aquilo ali. E ela vai ter que ficar apresentando aquilo ali pra sempre. Ela me perguntou, cara, fico preocupada com isso, que as pessoas me procuram pra saber disso, eu virei uma referência dentro desse tema, e isso me dá dinheiro, mas eu não aguento mais esse tema. É outra coisa, essa pessoa tá aprisionada num 10 de paus também. Eu também. Quando vim assumir essa relação com os oráculos que é de uma vida inteira, criei a matriarcaria e criei, perfil no Instagram e comecei a focar na matriarcaria e nos meus projetos com tarô. As pessoas já não me reconheciam, elas vieram com uma expectativa do Facebook dessa Maria Gabriela, que tem uma escrita feminista, que pensa relacionamentos, pensa a relação das mulheres com a sua autonomia e a experiência do amor. Eu escrevo sobre isso há muitos anos. Então as pessoas vinham com essa expectativa de caralho, por que ela tá falando de tarô agora? Na verdade eu falo a minha vida inteira. Isso já estava em mim. Eu entendi que a dimensão da mulher que escreve e da mulher que vai buscar nos mitos, um enriquecimento simbólico, essas dimensões não são conflitantes. Elas são o que eu sou isso aqui. E elas caminham desde então cada vez mais integradas. Então, essa coisa de ter que ficar sempre naquele mesmo lugar, do realizador que já foi, do que você já fez no passado, essa situação de não conseguir se permitir ir na direção de novos horizontes, ou tirar essas muitas ideias que estão fervendo, fritando na tua cabeça, pedindo pelo amor de Deus para nascer, essa condição aprisionante é o 10 de paus. É a pessoa que não consegue fazer uma transição de carreira. Pode ser simplesmente a pessoa que tem um projeto que está ali martelando na cabeça há muito tempo, mas ela não consegue confiar de deixar ele nascer. Ela não consegue soltar. Ela já realizou outras coisas na vida e não consegue fazer contato com essa pessoa realizadora dentro de si, resgatar esse nível de autoconfiança de que o realizador precisa. Essa sequência vem depois do louco. O 10 de paus sai do lado do 2 de espadas. O 2 de espadas é o nosso herói de espadas, Orestes, aquele que toma conhecimento dos BOs familiares. É você quando desperta para o fato de que teu pai é um machistão mesmo, tua mãe é uma submissa, teu irmão é um explorador, etc. É quando você olha para os seus natureza espadas, para os seus conflitos, para os seus traumas. Os traumas lá dessa criança aqui, do Pajem de Espadas. Criança, adolescente, jovenzinho. Só que no caso o Orestes não está olhando. Ele está se recusando a enxergar, está se recusando a ouvir, está naquela posição de lá, não quero saber. Ele está assim. Entre a treta flagrante dos pais. Ele está assim entre as espadas dos pais. A mãe e o pai estão se merendando no tapa. E o Orestes não quer enxergar. Não tem conhecimento.
Ou, tadinho, é inocente, não tem referências para entender. Nós estamos lidando com um herói de espadas lá no início da jornada de espadas. Aquele que vai enfrentar ainda o manejo da espada, elemento ar. Esse jogo é fogo e ar. O naipe de ar é o naipe da mente. Tanto que o ás dele traz a deusa Atena, a deusa mais mental. Aquela deusa que coloca a mente humana em busca da sabedoria, que faz a mente humana querer evoluir, querer se alinhar a essa sabedoria que para os gregos tem origem divina, em Sofia. Sofia é um princípio grego da sabedoria. Atena é aquela que através da razão nos permite buscá-la, permite que a mente humana vai se tornando cada vez melhor do que ela mesma. E como é que vamos nos tornando melhores do que nós mesmos à luz do naipe de espadas / elemento ar? Conforme a gente lida com os conflitos. É conforme você vai lidando com os conflitos e desenvolvendo novas e melhores respostas ao conflito ao longo da vida, que você vai se refinando na sabedoria do naipe de espadas. Vai aprendendo a manejar melhor as espadas, até que você chegue ao grau máximo lá, do rei, que faz tudo para não desembainhar a espada dele, que tenta desarmar o conflito com a sua máxima genialidade, sem derramamento de sangue. Mas esse herói aqui não entende chongas de espadas. E ele nasce num berço muito conflituoso, né? Um berço que, nossa, pediu para ser conflituoso, entrou na fila 10 vezes e pegou as melhores senhas. Essa família é muito desunida. E também muito psicopata. Essa é a família de Orestes. Orestinho, nosso herói de espadas, é um jovenzinho que vem de uma família de reis que estão há muitas gerações se odiando. Titio odeia papai. Vovô odeia titio avô. Mamãe odeia papai. Todo mundo odeia papai, na real. Mamãe odeia todo mundo também. Mamãe tem um amante. Então tem tudo nessa família. É uma família toda bolsonificada. Muito errada, muito cagada. Haja terapia para essas crianças. Então, Orestinho é o herói que recebe uma missão dos deuses. Aí, Paula, um beijão pra você, cara. Foda, né? Foda. Todo mundo reconhece o Orestinho em si. Orestes é o herói que é incumbido pelos deuses de romper com esse Chernobyl que é a família dele. Para que ele possa ser feliz, para que ele possa se realizar, para que ele possa ser quem ele é, e ele é da luz. Ele é um cara da luz. Ele é um cara do bem. Ele não é das trevas, as irmãs dele não são das trevas. E os deuses querem que essas crianças possam ser quem elas são. Então Deus Sol intervém nessa família. Apolo, que personifica os atributos solares, ele traz um outro destino possível para o Orestes e para as suas irmãs, desde que o Orestes faça a ruptura com essa família. E a ruptura que ele tem que fazer com essa família é braba. Ele vai ter que matar a própria mãe.
Porque a mãe dele não se aguentou e matou o pai. Tipo, o sangue estava rolando na família. Como é que a gente vai dar esse basta? A mãe dele matou o próprio pai e, consequentemente, como eles são reis, ela deu um golpe de estado. A irmã dele tá lá, a mãe dele tá lá, na crista da onda. Para usar uma expressão dos anos 60. Qual a única possibilidade de romper com tudo isso? Tem que derrubar essa mãe. E tem que derrubar essa mãe matando ela. Ela e o amante, consequentemente. Porque agora ela tem um boy. Lixo. Então o Orestes é o cara que vai ter que matar a própria mãe. Olha que destino trágico. Para que ele possa ir na direção dos propósitos que o Deus Sol tem para a vida dele. Para que ele possa se realizar. Para que as irmãs possam ter um outro destino. Ele é o cara que vai ter que romper com a banda podre da família. Ele é o lado luz da família. Parece meio pretensioso, né? Mas todos nós temos esse herói dentro da gente. E o compromisso de superar as tragédias familiares que nós trazemos, para que elas parem de causar dor nas próximas gerações, para que a gente possa ter direito ao nosso prazer, à nossa felicidade, sem continuar carregando, reproduzindo essas dores, sem agirmos tão marcados por elas. O dilema do Orestes é muito presente na vida de todo mundo aqui que está me assistindo. Então manda um pix, valeu? Manda um pix para matriarcaria@gmail.com. Manda um pix se essa mensagem tocar você, de qualquer valor, para ajudar a continuar com esse projeto. Olha que máximo. Parece assim que entrou, né, a Araci da Top Term no meio da live. O Orestes, no 2 de espadas, nós temos duas cartas 2. O 2 de espadas ele é um momento em que o Orestes ainda não tem conhecimento, não enxerga, não quer enxergar a tragédia familiar. É um não quero saber dessa porra. É teu irmão se trancando no quarto, com a porrada comendo na sala, entre os outros parentes. Essa é a situação do Orestes lá no 2. O negócio é feio. Tadinho, ele também não sabe o que fazer. Ele tá numa situação de aflição igual ao 10 de paus. Eles estão quase com a mesma carinha, ó. E o louco está entre essas duas cartas e o herói de paus lá no início da jornada, quando está muito corajoso, muito atento, recebendo do mestre qual é o seu destino e confiando nisso. E o pajem de espadas, uma criança que está numa posição diferente do jovenzinho Orestes aqui. No pajem de espadas, a gente tem uma criança se deparando com o conflito e até sentindo um gostinho, né, do conflito, curtindo o gostinho do conflito. Ainda não sabe manusear os seus poderes, mas está aprendendo. O louco está entre essas duas sequências aqui. Por isso que eu não posso ignorar o jogo lido de maneira linear. Porque quando eu li o jogo hoje de maneira linear, mudou toda a minha interpretação. Nós estamos entre dois modos de funcionamento. O louco em nós, esse viajante em nós, que está entre mundos na sua posição no tarô,
ele está entre duas formas de funcionamento e de comportamento. O herói dessa nova jornada e o herói da velha jornada. O realizador em início e em final de jornada em nós estão se encontrando. As águas estão misturadas. Você se sente com o pé em cada mundo. Você se vê, se enxerga com o pé em cada mundo. O realizador velho em você e o realizador novo estão aí. O realizador novo é a única possibilidade que a gente tem de ir além da criança ferida. De ir além do pajem de espadas, que faz a gente dar defeito na capacidade de assumir a nossa responsabilidade, o nosso destino. Ele é um irresponsável. E, como eu disse, por extensão, ele também vai trazer episódios com a educação de crianças, a criança, seus conflitos, etc. Então, no 2 de paus, afirmando o herói corajoso que segue na nova jornada, a gente consegue dizer não à condição dessa criança que erra, que sabota, que joga tudo pelos ares. Precisamos afirmar esse herói da nova jornada. O herói da velha jornada, ele está tão atormentado que ele simplesmente se recusa a lidar com os conflitos. Parece até que ele é um herói que nem passou pelo naipe de espadas ainda, que está lá no 2, de tão atormentado, tão aprisionado, como um realizador que não consegue tirar as ideias da cabeça e criar novo caminho. Nós estamos entre mundos. O herói em final de jornada do mundo que a gente está abandonando está brigando com o herói em início de jornada do mundo que a gente está criando. O herói do mundo velho, a gente está tão de saco cheio dele. A gente está tão, às vezes, sem saber como tirar da cartola uma solução para superá-lo. Ele está tão desgastado na gente que a gente não consegue lidar com outros conflitos. A gente está numa posição de ignorar os conflitos. Orestes está ao lado desse herói realizador em final de jornada, se recusando a lidar com o conflito que está dado, que está posto. Ao mesmo tempo, essa carta aqui, ela também fala... Deixa eu ver quanto tempo tem de live. Eita caralho, muito tempo de live. Ao mesmo tempo, esse herói aqui, ele está numa situação de evitar possíveis conflitos que podem acontecer. Então eu te digo, né, te coloco uma nota de rodapé aqui. Por favor, essa semana, segura um pouco a tua onda. Não embarca nos conflitos assim não, tá? Segura a onda, porque o pajem de espadas está no não e o 2 de espadas está no topo do jogo. O 2 de espadas não está bloqueado. Quem está bloqueado é o pajem. É o pegar em armas e não negar a arma. Negar a arma ainda está numa posição boa. Ainda é bem-vindo. Não sai brigando essa semana não. Segura a tua onda. Não haja de cabeça quente. Pode ser que a gente aprenda a, estando de cabeça quente, não embarcar no conflito. Talvez porque isso seja também uma repetição do caminho velho que a gente está abandonando. E o herói do caminho velho é esse aqui. A gente está afirmando o herói do caminho novo.
E ele é a superação da criança e seus conflitos, tá? É isso. Arruma um espacinho pro louco essa semana, respeita que você tá entre mundos. Seja generoso, generosa consigo, tá? E manda um pix se o jogo conversar com você. Vamos fazer essa travessia do entre mundos de uma maneira muito atenciosa. E na dúvida, vai, se joga. Porque o herói que está sendo afirmado é aquele que corajosamente segue em frente. É claro que a gente vai oferecer, outras dimensões nossas vão oferecer resistência a esse processo, a esse fôlego de evoluir. Então só se joga. Haja como esse herói mais corajoso em você. Vai buscar a sua resposta no divino, nesse mestre dentro de si. E se joga e vai, tá? Um beijo. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Perdi mesmo a linha na hora. Perdi a linha 1h40 de live, mas é isso. E muito obrigada por vocês contribuírem, por quem vai contribuir com essa possibilidade de continuar fazendo os vídeos, né? Metendo um pixizão aqui, matriarcaria@gmail.com, para que o projeto possa chegar para todo mundo, para que ele continue sendo gratuito, porque senão no formato que tá não vai dar para continuar no ano que vem. Bom, um beijo.